Vamos dar início. Boa noite a todos. Temos a Fernanda de Curitiba. Boa noite, as outras mulheres também podem ir se apresentando no chat. O tema hoje é suicídio, é possível evitá-lo? Com o Dr. Luiz Roberto Ribeiro de Azevedo e a doutora Gesimari de Sante Azevedo. Eu vou pedir para os dois se apresentarem e daí eles podem dar início à palestra. Você primeiro? Então, eu sou Gesimeire de Sante Azevedo, sou psicóloga, sou psicanalista, estou aí nessa luta de cuidar de pessoas desde a minha formação, uma coisa que eu amo. Passei por alguns trabalhos como especializações em formação em psicanálise, família e crianças, né? E estamos aqui, né, nesse momento para podermos conversar sobre esse tema que nos instiga tanto, né? Agradecer a oportunidade, né, do movimento Mulheres que se Importam. O convite veio através da Eliana Salcedo. Agradecer a Celina, a Jo, que está aqui com a gente, e a Gabriela, né, que está nos ajudando. É um prazer muito grande aqui estar com vocês, que a gente possa fazer grandes trocas. Também queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando. Nosso propósito é poder trocar algumas conversas com vocês em cima deste tema. Eu sou médico psiquiatra, com especialização e formação em terapia de casal e família, especialização em psicoterapia da infância e da adolescência, mestrado em saúde coletiva e há um trabalho já de 40 anos dedicado a atender pessoas em sofrimento emocional e servir o reino através desse talento que nós possuímos. Então, pode dar início, doutor. E as meninas que gostarem de fazer alguma pergunta podem ou levantar a mão ou colocar no chat, tá bom? Isso. Eu disse no início de que estamos aqui para conversar um pouco. Eu gosto do formato de diálogo, de conversa, de pergunta, de tirar dúvidas, de alinhar opiniões e assim por diante, né? E começar lembrando de que o jovem Michel era muito conhecido da comunidade por ser alguém muito prestativo, muito solícito, muito presente em todas as atividades da comunidade, passando uma imagem de alguém alegre e alguém assim muito solícito. E o Michel comprou um Mustang, e esse Mustang era de cor amarela. Então, todo o bairro, toda a cidade, porque era uma pequena cidade, conhecia o Michel do Mustang amarelo. E em setembro de 94, o Michel se suicidou. E a comunidade ficou bastante consternada com esse suicídio de um jovem rapaz de 16, 17 anos. E no velório, alguém teve a ideia, então, já que o Michel gostava tanto daquele Mustang amarelo, alguém teve a ideia de poder arranjar uma fita amarela, cortar aos pedacinhos e entregar a cada participante do velório com uma mensagem do tipo: em sofrimento, conte comigo. Então, um movimento daquela sociedade para dizer: olha, se você está passando por um momento de dificuldade, de sofrimento emocional, conte conosco. E esse movimento teve uma repercussão nacional, de tal forma que foi adotado uma campanha de conscientização e de mobilização da comunidade chamada Setembro Amarelo. E em 2013, esse movimento foi trazido para o Brasil através da Sociedade Brasileira de Psiquiatria,
e hoje já é difundido no país. Nós, de alguma forma, sempre chamamos a atenção em setembro para esta campanha, para este movimento chamado Setembro Amarelo, cujo propósito, cujo objetivo é exatamente passar a mensagem que as pessoas não estão só, e que as pessoas podem e devem contar conosco, porque é importante que nós possamos conhecer um pouco sobre essa dinâmica do suicídio, conhecer e identificar um pouco os riscos para o suicídio e as pessoas vulneráveis e expostas a este risco, para que a gente possa, de alguma forma, estar solidário, disponível e encaminhar para um atendimento adequado, já que é predisposição para o suicídio sempre uma patologia, um transtorno emocional do tipo depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, que são patologias que predispõem o sujeito, muitas vezes, a uma vulnerabilidade no que diz respeito a uma ideia de que a vida não vale a pena, de que não há saída no horizonte, há uma desesperança, e aí, eventualmente, a falsa ideia de que a única saída para aquele sofrimento é a morte, e aí a tentativa, no sentido de se livrar daquele sofrimento, pode significar a morte de alguém. De tal forma de que no Brasil, todos os dias morrem 38 pessoas por suicídio. No mundo, é mais de 1 milhão de pessoas. Nenhuma guerra, nenhuma pandemia, né, ceifa tantas vidas, né, nem o câncer, nem as doenças infectocontagiosas ceifam tantas vidas como a questão do suicídio. E no nosso país, infelizmente, enquanto na Europa, nos últimos 10 anos, houve uma redução em 40% dos suicídios, no Brasil houve um aumento de aproximadamente 20% no número de suicídios que acontecem anualmente. E há uma subnotificação. Então, o número é muito maior do que este apresentado. Porque se alguém usa uma overdose para praticar o ato de suicídio, ele é computado como overdose. Se alguém joga o carro em cima do muro, vai ser computado como um acidente de trânsito, como traumatismo crânioencefálico, fugindo da estatística do suicídio. Por isso, o empenho da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, principalmente através do seu departamento de comunicação, no sentido de alertar, de levar conhecimento, de mobilizar a sociedade, de mobilizar a imprensa, de todas as formas possíveis ao alcance da sociedade, custeada exclusivamente pela sociedade, para conscientizar profissionais, conscientizar a comunidade sobre essa epidemia de mortes prematuras, de mortes que podem ser, sim, evitadas, se a sociedade, de alguma forma, tiver conhecimento e puder contribuir na divulgação e no alerta, e principalmente se dispor a ser continente a pessoas que estão num processo de sofrimento emocional. São pessoas que muitas vezes já apresentavam algum grau de transtorno mental, já apresentavam sinais de depressão, e que, infelizmente, ou por dificuldade de acesso, ou muitas vezes por preconceitos, não foram encaminhados a um serviço de saúde pública, um serviço de saúde mental, para serem previamente tratadas, e aí, eventualmente,
evitasse esse final trágico da vida de alguém se precocemente fosse encaminhada por um serviço de ajuda. Muitas pessoas passando por uma história prévia de suicídio, já no 3º ou 4º episódio de tentativa, e o risco aumenta muito quando existe já um histórico de tentativas anteriores e histórico familiar. Quando há histórico, normalmente quando nós atendemos pacientes deprimidos, uma das questões que nós levantamos junto a esses pacientes é se existem familiares que, de alguma forma, desistiram da vida, cometeram suicídio, porque o risco é aumentado quando existe familiar já que tenha praticado um suicídio e se já estiver no 2º ou na 3ª tentativa, porque em um dado momento, por um erro de cálculo, a morte pode acontecer, né, e nessas pessoas. Outra coisa que sempre nós perguntamos é sobre as ideias, o pensamento, se ele está pensando que a vida não vale a pena, se ele já teve ideia de morte. Muitos trazem ainda um raciocínio preliminar de que, olha, não tenho pensado, mas tenho pedido a Deus que me leve, né? Isso é um preâmbulo para a construção de uma ideação suicida e depois o mais grave dessa ideação é quando há já um planejamento, onde a pessoa já está buscando meios ou conhecimentos, informações no Google de como se matar efetivamente, né? Com relação aos homens e às mulheres, na nossa incidência aqui no Brasil, para cada 100 mil homens, 12,5% se suicidam, enquanto para as mulheres, de cada 100 mil, 5% se suicidam. Então, os homens se suicidam o dobro das mulheres. Mas quando você vai ver as tentativas, você vai ver que as mulheres têm mais tentativas de suicídio do que os homens. Os homens, talvez por fácil acesso a armas mais letais, eles têm uma incidência maior de sucesso nas suas tentativas de suicídio. Algumas profissões são mais expostas ao risco de suicídio. Hoje nós estamos observando o aumento da incidência do suicídio entre os agentes de segurança, os policiais. Como na área médica nós temos um índice de suicídio maior entre os anestesistas, muitas teses da questão do isolamento do profissional ali atrás daqueles panos, outros pela facilidade de acesso a substâncias e medicamentos letais, mas na nossa profissão a gente tem aí os colegas anestesistas com um índice maior de suicídio. Outra situação que precisa ser observada são pessoas que estão debaixo de fatores estressantes crônicos, né? Alguém que está adoentado já, né? Alguém que está com uma doença limitante, alguém que está com uma doença com uma perspectiva de morte. Então, nós precisamos estar mais atentos a essas situações que levam, de alguma forma, a uma certa desesperança, né? E aí, obviamente, um risco maior de suicídio. Outra coisa que tem aumentado bastante a incidência no suicídio de crianças e adolescentes são eventos adversos, né? Crianças submetidas a bullying, por exemplo, crianças que na brincadeira se expõem na internet e depois são objetos de chacota no grupo social e na vergonha, na intimidação desse evento, muitas vezes vai buscar a saída para essa vergonha no suicídio, né? Indivíduos com maior impulsividade, indivíduos com maior agressividade,
também precisam ser observados, mas a compreensão de que, de alguma forma, com uma certa precocidade, existe por trás do ato suicida algo, algum fator, alguma evidência, alguma patologia que, se pudesse ter sido atendida, pudesse ter sido prevenida, talvez pudesse ser evitado o desfecho fatal de morte no suicídio. Então, assim, é possível evitar? Sim, é possível evitar, se nós estivermos bem atentos a fatores de risco, a sinais prévios de um sofrimento psíquico, a uma vivência de desesperança, e que muitas vezes é vivido na solidão de um quarto, na solidão de uma casa, na solidão de um ambiente de trabalho, sem a possibilidade de externar e compartilhar. Então, nos apresentar para essa possibilidade de alguém externar a sua dor, puder ter uma interlocução com quem falar, e muitas vezes a nossa disponibilidade de encaminhar, de levar para um serviço adequado de assistência à saúde mental, pode sim significar uma morte evitada, né? A possibilidade de se evitar uma morte. Dentro de casa, a observação de mudanças de comportamento dos adolescentes, que apresentam uma queda abrupta de rendimento escolar, um recolhimento ao mundo virtual e ao quarto, né? Pouca participação na dinâmica e no funcionamento da família, pode ser um indicativo precoce de um quadro depressivo que está se instalando, que eventualmente no adolescente, no jovem, pode significar uma desesperança ao ponto de encontrar a única saída para o seu sofrimento na automutilação ou no próprio suicídio. Então, acho que com esses apontamentos a gente tem algumas coisas aí para serem conversadas. Eu também gostaria de colocar algumas questões do que eu pensei, que em todas essas situações nós temos que pensar os motivos, né? Há impulsos que estão presentes nos pensamentos dessas pessoas que começam com uma ideação suicida e chegam até o suicídio. E esses pensamentos a gente sempre vai classificar numa linha de pensamentos autodestrutivos, né? E esses são os pensamentos que estão dentro da mente da pessoa que está com uma ideação suicida. Em cada caso, nós temos que pensar que nós temos que ver o quadro clínico individual e sempre interpretando a singularidade de cada caso. Existe sempre uma multiplicidade de redes, de fatores que impulsionam e que vão levar esse sujeito a buscar a própria morte. Muitas vezes, eles têm fenômenos que vão acontecendo na vida desse sujeito que ele não dá conta, porque às vezes são até sentimentos, pensamentos, acontecimentos que foram recalcados, que estão inconscientes, mas que é um fenômeno que gera uma preocupação em toda a comunidade científica, mas não só na comunidade científica, né, como a psiquiatria, a psicologia, a sociologia, mas a comunidade, a igreja, né, a família, quando começa a enfrentar em um dos membros alguém que começa a sofrer de um transtorno depressivo, de alguma ideação, então ela está sempre envolvendo muitos fatores, nunca dá para isolar ela só com uma só o motivo da depressão, não. Pode ter outros fatores também, comorbidades, né? Ligadas e coligadas, né? Então, é um tema que a gente sempre entende, que é visto como muito tabu, mas que nós precisamos trabalhar isso com muita clareza para as ações que precisam ser feitas, né? A OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, ela está preconizando de que a principal causa da morte ela está acontecendo entre jovens de 15 a 29 anos e é o segundo
motivo de morte, né? E eles chamaram muita atenção nessa questão da idade, porque é uma questão onde os jovens eles adquirem habilidades socioeconômicas. Então a gente começa a pensar, né? O que será que estaria acontecendo com esses jovens que até essa idade alguma coisa não estaria dando certo, encaminhamentos de uma adolescência, o começo de uma vida. Então é o segundo, né? Nesta idade é a segunda parte de mortes que acontece nessa idade é por suicídio. Então a OPAS coloca essa questão. Então a gente vai entendendo que são muitos dados, né, que precisam ser levantados. São danos que vão sendo feitos, que é resultado de um compromisso de impulsos. A gente vai trabalhar com a ideia de impulsos que existe dentro da mente, num comportamento suicida, né? Esses impulsos, eles geralmente eles são inconscientes, eles são reprimidos, passaram por recalcamento, eles podem operar paralelamente em cima de uma coisa que a gente chama pulsão de vida e pulsão de morte. Dali a pouquinho eu falo um pouco mais sobre isso, mas é porque muito desses movimentos dentro da mente é que vai designar esse tipo de atuação, se ele está ligado à pulsão de vida e morte, se houve uma desfusão, se elas se desorganizaram, porque a pulsão de morte ela é uma moção pulsional, uma energia que nós temos, que habita o nosso psiquismo, o nosso inconsciente. Eles precisam sempre trabalhar amalgamados, mas por alguma defusão eles se separam. E ali você pode ter todo um trabalho, né, da pulsão de morte em cima desses casos graves que levam ao suicídio, que levam a anorexias terríveis, que também é uma forma de suicídio, as parapraxias, né, que são aqueles acidentes que as pessoas promovem e que todos pensam como um acidente, mas aí você vai vendo que são manifestações da pulsão de morte, que ela é sorrateira, ela é silenciosa e ela, em defusão da pulsão de vida, ela complica bastante o quadro, né? Exige sempre um olhar especializado, né? Então não é uma coisa para se tratar amadoramente. Precisa entender que sempre num quadro onde existe ideações suicidas, nós temos que ter bastante cuidado, nós temos que caminhar com essas pessoas para ajudá-las a sair desse limbo, né, desse pântano, né? Então, a gente tem que entender que existe fatores por trás de uma ideação suicida, mas por mais maluco que uma coisa possa parecer, existe fatores de prazer e de desprazer. A gente imagina que é de desprazer, mas no fator de ideação suicida, às vezes, existe os sentidos do prazer, né? Prazer de se livrar, de não sofrer mais, de não viver mais aquilo, de não permitir que o outro sofra tanto, que a família sofra tanto, que o marido sofra tanto, que os filhos sofram tanto. Então, veja, é uma coisa tão complexa que precisa ser entendida, né? Por isso, sempre nos riscos de suicídio, nós temos que pensar que existe múltiplas influências de doenças psíquicas com várias comorbidades e principalmente, claro, a depressão é a sua principal causa, né? O Freud vai colocar que a depressão, ela é um abatimento doloroso para o sujeito, né? E esse sujeito, ele fica totalmente desinteressado pelo mundo exterior. Ele faz um corte, ele se isola, ele se fecha. Você vai ver histórias de pessoas que se trancam meses, param de comer dentro de um quarto fechado, às vezes não tem força nem de tomar banho, num lugar escuro, e eles perdem, né? O Freud deixa claro que essas pessoas, além de perder o contato com a realidade, elas perdem a capacidade de amar, né? E então o relacionamento está quebrado. E ele vai descrevendo algumas coisas, em alguns casos dele, eu vou pensar assim rapidinho, em 1909 ele fala um pouco do Homens dos Ratos, né? E que ele sempre trouxe o tempo inteiro a ideação suicida para o Freud. E o Freud observou que ele tinha sempre
um temor de que algo mal acontecesse às pessoas que ele amava. Era um pensamento obsessivo. E vinha pensamentos nele que, quando ele estava fazendo a barba, ele tinha um impulso de cortar os próprios, de cortar o próprio pescoço com a lâmina de barbear. E Freud vem observando também, lá num outro texto, de Além de Princípio do Prazer, um texto bem mais na frente, em 1923, onde ele fala de uma jovem que cuidava de um pai num momento de fase terminal. E ela, naquele momento, ela se entristece tanto e ela cai numa ideação suicida, cai gravemente. Ela tem uma histeria, mas aí você vê, tem uma comorbidade com a histeria, mas ela cai bem doente, né? E ela começa a fazer paralisias motoras, inibições, vários tipos de distúrbios de consciência, e ela começa a falar de suicídio, né? Depois o próprio Freud vai desenvolver um outro atendimento, um caso bastante lido por nós, da psicanálise, que é o caso Dora, né? E ela também passa a ter ideações quando ela estava com depressões, e os sentimentos depressivos também estavam acompanhados de um desejo de vingança, que eram importantes sinais que a Dora apresentava, era desânimo, era depressão, era fadigas constantes, né? E ela escreve uma carta para o pai, e essas cartas são muito importantes da gente entender, as cartas que eles mandam, às vezes, para as pessoas, para os amigos, os bilhetinhos, e nessa carta ela fazia uma despedida ao pai, dizendo que ela não suportava mais a vida por mais nenhum pouco de tempo. Então, veja assim, como que a pulsão de morte, ela incidindo nesses quadros depressivos, em cima dessas ideações, ela vai provocar ela vai arrastar esse sujeito para uma série de pensamentos autodestrutivos, né? E todos nós temos a pulsão de vida e a pulsão de morte, ela é inerente ao nosso psiquismo. Nós nascemos e estamos sempre morrendo a cada dia. A existência, né, da nossa vida é morrer, né? Só que essa tendência autodestrutiva, em algumas pessoas, ela se torna tão forte, tão mortífera, que o sujeito, ele, por todas as coisas que ele foi vivendo, ela vai tomando forma de uma maneira mais intensa em relação à pulsão de vida. Então, é como se ela caminhasse sempre na frente, levando esse sujeito, então, a comportamentos com ideações suicidas, às vezes comportamentos agressivos, e a gente vai entendendo que muitas vezes esse comportamento agressivo é um sadismo voltado para o próprio corpo. Às vezes é um impulso sádico desse sujeito e ele volta para o próprio corpo num impulso masoquista. Então, nós temos que pensar um componente sadomasoquista que ele aparece no comportamento manifesto, e aí você vai ver como o iceberg, você vê uma pontinha que é o sintoma. O iceberg é uma metáfora para tentar mostrar para vocês. Aparece assim, autodestrutividades, começa a cortar, beber demais, começa a se acidentar, começa a se isolar, né? Então, é a pontinha do iceberg. Mas, se você olhar o iceberg, quem já viu ele numa fotografia para debaixo do mar, nessa parte de baixo, ela tem uma imensa quantidade de gelo, né? E isto é uma coisa que está mascarada. Então, ela está fazendo um exercício fenomenológico da gente entender algumas características, mas nessa realidade subjacente tem muita coisa na vida desse sujeito que às vezes está escapando a ele mesmo, os conteúdos que estão latentes, que são inconscientes, mas eles estão lá para baixo, no nível do inconsciente. O que a gente pode pegar desses tipos de situações? A gente pode pegar um componente importantíssimo, que é a danada da culpa, né? Então, ele é um comportamento manifesto. A culpa é uma ação severa do superego. Essas pessoas têm uma ação muito severa do superego,
são pessoas extremamente críticas, são pessoas extremamente rígidas, e ela tem uma severidade que volta contra o próprio ego dela. Então, imagina assim, o superego, né, que é o nosso sensor crítico, ele fica irado, isso tudo está dentro de nós, esse superego irado, ele vem contra o nosso ego de uma maneira impiedosa, violenta, né? Ele se apodera de todo o sadismo e ele vem para cima do sujeito, e esse sujeito, para destruir tudo aquilo, ele se mata. Na verdade, ele tenta destruir esse sadismo que está voltado contra ele mesmo, né? É isso que acontece no momento do suicídio, essa situação, né, de que está totalmente num sítio do inconsciente, mas ali começa uma manifestação. Se a gente for olhar lá o iceberg, lá naquela camada, naquela calota, lá para baixo, você vai ver um indivíduo que passou por várias ofensas, que às vezes ele é ofensivo, ele destrói relacionamentos, às vezes ele passou por destruições, ele passou por situações de indiferença, de rejeição, de menosprezo, mas ele também já não consegue ligar-se nas relações. Existem decepções profundas, né? Para a gente poder entender o que está por trás disso, e nós vamos entendendo esse indivíduo que toda relação era uma relação de amor, se transformou numa relação de ódio, tem que enfrentar uma dualidade também, né, dos afetos, e aí esse sujeito, muitas vezes, ele fica o tempo inteiro controlando esse ódio, controlando essa agressividade, mas uma coisa que a gente precisa entender, e isso é bom que a gente entenda, né? Quanto mais o sujeito controla a sua agressividade com o mundo exterior, mais severo será o seu superego, o seu ideal do ego. Mais severo será a carga de agressividade e de destrutividade, né? Então, aí a gente vai vendo que por trás de tudo isso tem uma culpa, um superego severo, um sadismo, né, voltado contra o próprio corpo, e aí você vai ver um superego castigador, implacável, né? E aí sempre colocando aquelas concepções de eu sou ruim, o outro é ruim, o outro é ruim, eu sou vingativo, né? Então, quanto mais o Freud vai postular uma frase importante, ele diz assim, que quanto mais o homem controla a sua agressividade para o exterior, mais severo, isto é, mais agressivo, ele se torna em seu ideal do eu, né? E então, aí a gente pode entender isso tudo que está acontecendo, né? E muitas vezes, tudo isso que esse sujeito passou, essa história não metabolizada, que às vezes começou lá no berço, numa depressão anaclítica, que virou um marasmo, essa criança que pediu, pediu, pediu e se desiludiu, até daqueles amores primários maternos que funcionariam na identidade dessa criança, ela vai evoluindo e esta criança não metaboliza esses traumas, essas dificuldades, esses pensamentos, são simbolizações difíceis, e isso vai invadindo, né, o psiquismo, vai invadindo, né, as defesas são poucas, e ela acaba quebrando aquelas barreiras de proteção que essa criança poderia fazer, ela não consegue, porque ela está ali no primitivo. Você vai ver a pulsão de morte incidindo, por exemplo, já numa criança no berço, numa estrutura onde ela está vivendo ali uma pulsão de morte violenta, também chamada de tânatos, né? Impulsionando a uma experiência ruim, né? Esse excesso, né, de trauma, esse excesso de parexcitações negativas, essa barreira da mente que não conseguiu fazer o controle dos impulsos, então ela ficou totalmente à mercê dessa invasão de acessos. Você vai entender essa criança com uma profunda dor psíquica, e essa dor psíquica vai fazer com que essa criança se torne um depressivo, uma pessoa que não consegue se relacionar, que depois não consegue tocar a sua vida,
a gente vai observando, Freud deixa claro de que quando você observa um sujeito que ele está muito comprometido, o que você observa nele? Ele não consegue trabalhar, ele não consegue se relacionar, ele não consegue amar. Ele quebrou as suas relações, relações que são básicas, né? E aí você vai ver que esta pessoa, então, ela envolve-se em dor, em perdas, mas ela não consegue dar figurabilidade, né? Ela não consegue representar. Então, a gente vai falar de existe uma irrepresentabilidade. Ela não consegue representar simbolicamente tudo o que aconteceu com ela, né? Então, a gente vai pensar que essa pessoa que sofre, ela é uma questão de saúde mental, de saúde física, né? Não tenha dúvida disso, ela está vivendo um excesso de dor. É uma questão de saúde, é uma questão que pode levar à perda de vida, mas que nós podemos pensar que há algo para se fazer, né? Nós podemos fazer algo por estas pessoas. Mas, fazendo um corte aqui para vocês perguntarem, e depois a gente continua, né? Podem fazer as perguntas, vamos trocar algumas ideias. Deu para aquecer os motores. Tem uma pergunta aqui. Normalmente ouvimos que a pessoa, quando ameaça que vai se matar, é comum ouvir que quando fala não é para se preocupar, porque cão que late não morde. Como deve ser visto e interpretado? Quer responder, gente? Primeiro que eu acho muito grave esta afirmação, né? Que cão que late não morde, né? Existe muitas vezes um componente da histeria que a pessoa está trazendo um sofrimento. Então ela está pedindo para você, me escuta, eu estou falando. E às vezes ela está falando ali de uma maneira que envolve a necessidade de alguém que faça essa interlocução, que converse, né? E é uma repetição, ela está ali numa repetição que cansa a família, mas cansa a própria pessoa. Mas se ela está fazendo um trabalho de repetição, é porque ela está presa, tem um componente da pulsão de morte, ela não sai dessa parte destrutiva e ela está pedindo uma ajuda. E pode chegar um momento que o estado de cansaço é tão grande que ela pode passar ao ato. Isso chama passagem ao ato. O suicídio é uma passagem ao ato. É aquilo que eu não consigo mais pensar e metabolizar, então eu faço. E aí a situação fica muito complicada. Então, esta é uma frase que eu sempre colocaria no sinal laranja. Eu não passaria batido. Eu faria um stop, preciso pensar a respeito disso para evitar um colapso lá na frente. É uma falsa premissa a partir de uma certa verdade. A possibilidade de falar, ela pode trazer um certo alívio, mas isso não significa que cão que late não morde, porque nós temos uma cachorrinha aqui que late e morde, né? Então, assim, como a Geis colocou, é um pedido de socorro, é um pedido de interlocução que deve ser levado em consideração. Se a gente passa a levar isso como uma premissa verdadeira, de que cão que late não morde, nós corremos risco de, a partir dos nossos preconceitos, dizer que isso não é nada, que é falta de enxada, que é falta de tanque, né, que é falta de vergonha, que é falta de fé, né, que é falta de Deus, e desconsiderar e menosprezar um pedido de socorro. Olá, boa noite, tudo Boa bem? noite. Bem. Tudo bem. Quem fala? É a Fernanda. Ok, Professor, Fernanda. eu vou ficar com a câmera desligada Tá porque eu estou bom. atendendo o meu filho, tá? Tá bom. Mas eu quero contribuir e primeiro dizer assim que eu estou adorando, né, a live. Eu sou da área da psicologia também, trabalho na área clínica e como
cresceu muito, né, essa demanda da depressão, da ansiedade, dos transtornos e por aí vai indo, né? E tudo isso que vocês falaram só valida mais ainda o que eu falo, o que eu observo, né, em cada consulta, de como é importante a gente validar os sentimentos das pessoas, desde pequenininho, desde os nossos pequenos, né, que estão ali com dias de vida. Não deixar chorar no berço, pegar, acalentar, né, aquela criança que fica na perna dos pais, que fica, mãe, ô pai, ô pai. Então, em vez da gente falar assim, calma, menina, isso é coisa da idade, que pia chato. O que custa 3 segundos você olhar para essa criança, você se abaixar e falar, diga, meu filho, o que você quer? Quero um abraço, quero uma bolacha, quero uma fruta. Então, essas necessidades básicas são atendidas. E como a gente pode estar evitando muitos transtornos, né, até o próprio adoecimento mental lá na frente. Então, como é importante a gente falar, estar dentro de sala de aula, fazer lives, né, levar para o ambiente corporativo, o quanto a gente tem que validar qualquer sentimento, né? Que às vezes não é uma birra, já pode ser um pedido de ajuda de um pequeno de 2, 3, 5 anos, né? Assim como a doutora ali também falou, do adulto em si, né? Quantas vezes ele vai ter que pedir ajuda para essa família? E o que eu tenho percebido também muito, os relatos é assim, eu não tenho ninguém que eu possa confiar na minha casa. Nossa, professor, isso me dói o coração, assim, sabe? Eu penso, gente, somos seres humanos, a gente necessita dos outros para sobrevivência, né, de relacionamento interpessoal. E a pessoa, ela já fala assim com uma tristeza tão profunda, eu não tenho ninguém que eu possa contar. E daí, como é que a gente ajuda esse paciente, né? Como é que a gente institui? Vamos no psiquiatra, vamos tomar uma medicação, fazer terapia, né? Quem que é a tua rede de apoio? A gente precisa ficar sobre vigilância, sobre a sua vida, né? Autolesão. E aí, a gente liga para quem? Não tenho ninguém que eu possa passar contato. E daí a gente sofre do lado de cá, mas mesmo sabendo que a gente não pode trazer para nossa casa, mas como que a gente não faz isso, né? Sabendo que a gente está à disposição e a gente está aqui com o propósito de ajudar cada um que nos procura. Então, eu estou amando, assim, era isso que eu queria poder contribuir. Obrigada. Então, a importância da conscientização, a importância de nós, enquanto igreja, poder estar trazendo essa conscientização da questão da maternagem, da família, do papel de pai, da questão do suicídio. Então, a intenção de Setembro Amarelo é abrir exatamente um espaço para que haja essa interlocução, esse alerta, essa conversa, essa possibilidade de conversa e a identificação de com quem eu posso contar. Por isso que eu penso que sempre tem que ter o profissional, principalmente o psiquiatra, nesse tempo da medicação, né? Para estes quadros mais graves, não dá para ficar sem o olhar do especialista. E o tratamento, né, que o psicólogo pode oferecer é entrar nestas potencialidades desse sujeito, aonde se perderam essas potencialidades, aonde entraram inibições graves, onde estão os sintomas, os significados dos sintomas, as angústias que estão presentes, tudo isso são estereótipos que nós vamos estar observando, são características, né? E isso, de uma certa maneira, essa potencialidade está totalmente comprometida. Então, é onde o profissional ele pode olhar por que está inibido os relacionamentos, aonde que está machucado e esse relacionamento não pôde avançar, onde houve perdas, houve cortes, os lutos, né? Então, é fundamental esta compreensão histórica desse sujeito, aonde que ele está, como ele foi escutado, que lugar ele foi colocado, né? Então, é muito importante, por exemplo, o psicólogo, né? Quem escuta estas pessoas, que veja esse sujeito histórico. Ele tem uma história. Isso não caiu do nada, né? Ele não inventou.
né? Isso foi construído de uma vivência, de um relacionamento de amor, que em algum momento isso se rompeu, isso se quebrou, e isto não ganhou simbolização. Todo o nosso trabalho como psicólogos é ajudar a simbolização, que é a primeira chave para o indivíduo poder começar a compreender da onde ele está, para onde ele pode ir. Então, eu digo que todos esses sintomas que a gente observa, que ali está envolvendo humor deprimido, tem muita tristeza, né? Essas coisas com durações prolongadas, diminuição do prazer, não tem vontade de fazer as coisas, tem ansiedade, tem medo, né? Está ameaçado. O que nós temos que fazer? É uma escuta de urgência. É aquela coisa que não dá para esperar, né? E a gente precisa ver aonde que está o fracasso. Por quê? Porque aonde está o fracasso é onde a gente vai poder trabalhar, ajudar com que ela possa tirar estas cargas intensas afetivas que estão muito sádicas, voltadas contra esse sujeito, em excesso. Nós temos que fazer com que estes fracassos eles possam ser curados no sentido de continência, no sentido de uma ajuda, de uma escuta que diminui a ação desse superego severo, sádico, tirano, implacável, né? Então, ela é uma escuta de urgência para o psiquiatra que precisa segurar o estouro da boiada, porque senão a coisa se perde. E ele precisa fazer uma conduta que consiga dar um estado pelo menos neuroquímico, depois o doutor Luiz Renato pode colocar melhor isso para vocês, né? Mas para nós temos que ter uma escuta de urgência que seja continente desta pessoa, mas que também ajude a família, porque não dá para ficar numa situação dessa só com a pessoa. Muitas vezes nós vamos ter que dar suporte à família, a alguém, e quando nós não temos essa pessoa? E quando essa pessoa mora sozinha, e ela está num prédio, e ela tem todas as possibilidades de pular, né? Então, veja, né, como ficar na mão para o profissional, ele tem essa importância nesse momento de criar esse vínculo, como é importante os telefones, onde ela pode, do outro lado da linha, encontrar alguém que diz assim, fica comigo, conversa comigo, troca algumas coisas, e ali eles falam, eles trocam boas palavras, eles rezam, eles oram, não importa o que eles fazem, importa que eles contenham e que nessa continência você consegue fazer com que esta pessoa não pule a janela, né? Mas então, numa escuta de urgência, nós não podemos ficar sem fazer as ações necessárias, que é ter um amparo medicamentoso, um amparo psicoterápico, o apoio familiar, o apoio de amigos, de pessoas que possam sustentar este momento de que a gente chama de intensa carga afetiva, e levar esse indivíduo, depois que sair da crise, que ele começar a melhorar, né? É onde a gente vai buscar o quê? Onde está a identidade dele? Qual é o sentido? Qual é o propósito de vida, né? E aí tentar ver se em cima desse caminhar, nós podemos entender que há uma possibilidade de alegria, porque ele não tem alegria. Existe possibilidade de proteção, porque ele está totalmente desprotegido. Há uma possibilidade de satisfação, ele está insatisfeito. E ele precisa ter gratidão. Só que a gente observa que, muitas vezes, eles têm gratidão, inclusive nas cartas que eles deixam para as pessoas quando eles se suicidam. Eles acabam agradecendo a família, uns acusam, mas tem muitos que deixam uma gratidão. Vou mostrar para vocês uma fala da Virginia Woolf, uma escritora, escreveu vários livros, né? Ela era uma ensaísta, escrevia vários livros, tinha uma editora, casada com um marido judeu,
Tem trabalhos lindíssimos dela, que vocês podem procurar, a história de Virginia Woolf. Vou compartilhar duas falas dela, que ela deixou para o marido quando ela antecedeu o suicídio dela, né? E ela tinha uma depressão, sofria demais, mas também tinha componentes alucinatórios, haviam vozes, ela ficava muito perturbada, e os tratamentos não sei como foram conduzidos na época, a gente fica pensando nisso, claro, não tem como não pensar, né? Sempre precisamos pensar em tratamentos que interrompam a possibilidade, mas ela escreve uma carta, ela termina os livros de escritos, os livros dela têm densidades violentas, aonde a Maud Manoni descreve, vou ler aqui para vocês, ela fala um pouco dela, dizendo assim, que o trabalho dela não se pode dizer tudo, sempre falta uma palavra, aprisionada no recalcamento, ou até impedida de advir. Tão intensa é a oposição do inominável. Esse passado que repentinamente Virginia tenta perseguir evoca o real de um encontro faltoso, aquele que na história da psicanálise se revelou sobre uma figura do trauma. Há uma parte de inassimilável no trauma, algo que na realidade continua à espera. Então ela trabalha aqui os textos da Virginia Woolf e tem duas falas da Virginia, ela se arruma, coloca o seu vestido, coloca um monte de pedras na barra dos seus vestidos, do seu casaco, e ela mora próximo a um rio, e ela vai caminhando até o fundo do rio e suicida-se. Aí ela escreve assim para o marido: tenho certeza de que vou enlouquecer de novo. Não podemos passar por mais uma daquelas terríveis crises. Começo a ouvir vozes. Não consigo me concentrar. Vejo que nem consigo escrever direito. Não consigo ler. Não posso continuar estragando a sua vida. Isso ela escreve para o marido, que era extremamente amoroso, dedicado, levava aos tratamentos, né? E no final ela diz assim: você me deu a maior felicidade possível. Você foi, sobre todos os aspectos, tudo o que alguém poderia ser. O que quero dizer é que devo a você toda a felicidade da minha vida. Você tem sido extremamente paciente comigo, indescritivelmente bom para mim. Então, ela tem uma fala de gratidão ao marido, mas mesmo assim, ela se suicida. Aí, a gente tem uma incógnita, né? As coisas que falaram, ela escreveu, mas tinham coisas indizíveis nela, que ela não conseguiu chegar e não conseguiu tratar. Mas essa questão me mato para não fazer o outro sofrer, é uma fala relativamente frequente no suicídio, né? Um dos pretextos para buscar a morte eu vejo minha família sofrendo, e se eu morrer, a minha família para de sofrer. É uma frase que eu ouço no consultório. É uma coisa impressionante, né? Então, assim, são questões para a gente verificar o que é esta situação de contê-los, né? Nós precisamos conter essas pessoas, porque elas estão com o humor deprimido, elas estão tristes, os pensamentos com uma autocrítica acentuada, e ela era brilhante, mas ela se viu naquele momento com um fracasso, inútil, não faço nada certo, fisicamente estava indisposta, cansada, não conseguia, né? E o relacionamento não conseguia oferecer o relacionamento com o marido, e aí você vai ver que isso acontece também na vida de alguns personagens bíblicos, como Jó, como Elias, né? Que também passaram por situações, né? Que a gente tem que entender
que muitas vezes isso está diretamente ligado ao dia a dia. Uma pessoa quando entra em estresse excessivo, uma pessoa quando vive situações de burnout, né? E tudo que tem esse excesso, né, que vai fazendo com que vaza e esse sujeito não consegue, né, conter isso, é onde ele vai caminhando para um lado de eu preciso pedir ajuda para alguém. Quando ele pede ajuda, eu fico muito feliz, porque ele chora, né? Mas a gente precisa lembrar que o Spitz descreveu que a criança apela ao sujeito, o bebê, e ele grita. A mãe não vem, ele grita. Ele continua gritando. Aí o Spitz diz, ele para de gritar, ele dá alguns urros estridentes, mas espaçados. Aí ele diz, mas ele continua sendo desatendido. Esse sujeito, bebê, ele vai para depressão anaclítica. Cai os olhinhos, a boquinha, ele já tem aquele choro fraquinho, e ele continua explicando. E esse bebê continua ainda clamando, mas aí ele entra no marasmo. E aí ele cai naquela depressão e ele se fecha e ele morre. Então, veja, sempre num depressivo, sempre numa pessoa que tem dor, ela apresenta processos. Basta sabermos se nós sabemos ler esses processos e em que nível esses processos se apresentam, né, para nós e qual a nossa sensibilidade como um sujeito que pode ajudar, né? Então, acho isso fundamental. E Spitz diz, se passar do 6º mês de auxiliar a depressão dessa criança, ela vai ter problemas para o resto de sua vida, na sua economia libidinal, numa situação de um esvaziamento, né? Porque ela vai deixar traços indeléveis no inconsciente. Mas se essa criança, que ela começa a entrar numa depressão, e ela é socorrida por uma mãe, por um pai, por uma babá, por qualquer um que a acolhe, ela sai do quadro. E ela é salva por um abraço, um leite quente, um relacionamento. Será que assim a gente pode pensar que a gente pode acolher algumas pessoas nesse momento de extrema dor? Fica uma pergunta. Queridos, já deu nosso tempo de apresentação. Eu tenho uma pergunta aqui no chat, mas eu acho que por conta de ter estourado o tempo, não sei se vocês respondem ou... Claro, até meia-noite. Até meia-noite? Fernanda, você quer fazer a pergunta, então? Nós temos 2 horas. Então ótimo. 2 horas. Eu coloquei 2 horas porque eu não sabia, né? Boa noite, doutor Luiz Fernando, doutor Luiz Renato. Eu me atrasei um pouquinho porque eu fui convidada para um bate-papo com o doutor Deltan Delanol, não podia deixar de ir. Foi muito, muito especial, porque fiquei conversando com 2 mulheres muito especiais, né? Mas eu saí de lá 8 horas, é que o Uber demorou, era para ter chegado 8h30, né? Mas coloquei 2 horas, é tranquilo, a hora que... Então, pronto. Então, acho que o tempo que for necessário. Boa noite também, doutora Geise e Mari. Boa noite. Boa noite para todos que estão aqui, é uma alegria ter vocês. É um assunto tão profundo, né? Fiquei lembrando aqui algumas situações que eu vivi de ajudar mulheres, né? E eu tinha uma pergunta também, acho que qual é o seu nome? Eu não prestei atenção, que está com a Celina. O meu é Gabriele. Gabriele. A Fernanda, Então, ela tem uma pergunta para fazer, então faça, isso. Fernanda, aproveita. Então, faça a Fernanda, você, depois eu faço a minha. Tá bom. Eu de novo. Ai, gente, eu tô adorando, meu Deus. Então, assim, dúvida. Por que depois que o paciente comete a autolesão, às vezes sem a intenção da morte mesmo, é como se desse um apagão na mente, antes, durante e o depois.
Eu pergunto isso porque, inclusive hoje, né, atendi um adolescente que ele ficou muito nervoso e daí ele pegou a lâmina do apontador, foi para o banheiro da escola, ligou para a mãe e a mãe chegou, enfim, tudo aquilo, e ele não consegue lembrar. Acho que o choque foi tão grande que ele não sabe me dizer assim qual foi o gatilho, o que, que aconteceu, que fez com que ele fosse ao banheiro, pegasse a lâmina do apontador, se machucasse e ligasse para a mãe de dentro do banheiro da escola. E daí, enfim, daí dei um acolhimento, mas eu saí desse atendimento pensando o que acontece na mente, né, do ser humano. Essa é a minha dúvida. Para quem a pergunta? Você. Para mim? Tanto faz, eles são espetaculares. Então, Fernanda, geralmente eu tenho uma experiência que os que auto se mutilam, eles não se suicidam, né? Geralmente é uma tentativa de aliviar um sofrimento que está muito grande, inconscientemente, ele não sabe dar nome, então eles se cortam como se fosse uma tentativa de regeneração. E ali o corte e a dor no corpo faz com que haja uma interrupção na dor psíquica. E ali ele estanca aquilo. Então, ele faz como se fosse um bloqueio, uma forma de recalcar, né? Mas é uma anulação e para evitar a dor. Geralmente, a gente vai observando que estas pessoas que vão para o cutting, elas têm uma situação muito complexa, primeiro na sua estrutura mental, que é frágil para poder dar conta de todo o conflito que elas estão vivendo, né? São conflitos internos, muitas vezes são conflitos familiares, alguma coisa que ele está vivendo que é ali na escola, né? Que tem a ver com ou potência, né? Ou situações de relacionamento, que repete situações da vida dele, familiar e da construção, né? Então, elas estão presentes, mas como eles não sabem pôr nome, e a dor e o conflito é tão grande, eles se cortam, né? Então, esses cortes, você pode ver que são cortes mais tipo arranhões, não são tão profundos, eles fazem um tipo de sangramento, né? Mas é uma forma que eles sempre colocam assim, é tão insuportável, mas quando eu me corto, eu consigo esvair a minha dor. Eles usam a expressão esvair a minha dor, né? E aí um trabalho feito com algumas crianças da USP, atendidas por psicólogos, né, que estavam acompanhando, eles traziam a experiência de que assim me regenero. Olha que coisa impressionante, né? É algo que se não tem ninguém que pode conter a minha mente, a minha dor, o meu corpo contém. Aí eu me lembro do meu finado professor, o Dr. Oswaldo Dante de Loreto, que ele diz: quando nós não temos as trincheiras do pensamento organizadas nos seus mecanismos de defesa necessários para enfrentar o peso que a vida nos coloca, vai sobrar para o corpo. Aquilo que não está na trincheira da mente vai para a trincheira do corpo. E aí eu vejo esse homem com essa tremenda sabedoria, há tantos anos atrás, dando para a gente uma dica importantíssima, que os nossos adolescentes hoje, que se cortam, eles não estão com trincheiras que os contêm no pensamento. Então, aquilo que não está contido no pensamento vem para o corpo, e é nesse corpo que ele tenta sentir, porque o corpo dele está somente na mente. E ali está uma confusão acontecendo dentro deles. É assim que eu tenho entendido e escutado o cutting na minha clínica. Obrigada. E por que eles esquecem? Por que ele fala assim, que ele relata que como se tivesse dado um apagão? Isso, porque quando corta e vem para a trincheira do corpo, ele anula a dor do pensamento. Então, todo conflito, ele usou um mecanismo de defesa, anulação e supressão,
né? A anulação e a supressão, ele esquece aquilo e ele fica tão apavorado com o sangue escorrendo, com Isso. o corpo mutilado, e ele consegue esvair. Por isso que eles falam, assim vou me regenerando. Uhum. É que foi isso que ele comentou, que a hora que ele viu que estava saindo sangue, que ele passou a mão no celular e ligou para a mãe dele de dentro do banheiro da escola. Isso. E depois ele ficou com vergonha, que ele ficou de moletom por muitas aulas, né? Até sair a casquinha e tudo mais. Aí todos esses adolescentes que fazem o cutting, eles pode estar um calor enorme. Quando você vê um adolescente com calor enorme e ele sempre de moletom, você fala para ele, posso levantar? E ali você vai ver um monte de machucados. A mesma coisa é aquele que está sempre de calça, está um calor e ele não usa bermuda, porque a coxa está toda retalhada, né? Então, eles têm vergonha, né, disto. Por quê? Porque tem também o olhar, a crítica, o tabu, né? E daí, no caso, será que assim, a consulta semanal ou, dependendo da gravidade, mais de uma vez na semana para poder ajudar a aliviar todos esses sintomas? Sim, eu acho que se a criança, né, o Uhum. adolescente tem possibilidades de 2 sessões semanais, seria fundamental, né? Porque ele teria pelo menos toda essa continência necessária para poder sair desta fase. E aí a relação também com o psicólogo é fundamental, que é aquela questão de você vai prometer que não vai fazer, se fizer você vai me contar, você não vai esconder, e essa relação, né, que vai fazendo esse holding, este acompanhamento vincular, permite que a hora que ele vai se cortar, ele lembra, mas eu falei com minha psicóloga que eu ia tentar. E às vezes você consegue fazer com que nesta hora ele troque, em vez de se cortar, me mande uma mensagem do que você está sentindo e pensando. Aí a gente começa a criar alguns dispositivos, né? A estratégia do pacto é uma estratégia interessante. A gente, às vezes, trabalha com isto, né? O indivíduo está com uma ideação suicida e ele consegue fazer o pacto com o filho, com a esposa, né? Ou com o terapeuta, no sentido de, quando ele tem a ideação, quando ele tem o impulso, ele se lembra do pacto, né? Então, pelo meu filho, eu não vou fazer. Né? Algo que serve como um certo muro de proteção. E aí é muito interessante, uma analisando a minha, que ela, quando ela dizia que ela queria morrer, e ela queria morrer, e ela queria morrer, eu falei, mas você quer morrer ou você quer parar de sofrer? Né? E ela falou assim, eu quero morrer mesmo. Né? Eu falei, tá, mas você quer morrer, você quer morar lá no túmulo mesmo, é lá que você quer ir? Ela começou a pensar. Eu falei, mas para você fazer isso e morar lá, você não vai mais poder morar com as pessoas da sua casa. Naquele momento, ela falou assim, nossa, eu não vou poder mais ver meu filho. Eu falei, exatamente, porque se você está dizendo que para você tanto faz, então você quer morar lá naquela lápide, uma casinha do lado da outra, então você não vai mais poder ver o seu filho. Naquele momento, ela fez um gancho pela vida. Naquele momento, ela entendeu, eu não posso me matar por causa do meu filho. Pronto, fez o gancho. Aonde fez o gancho relacional, a gente diz, olha, tem uma esperança aqui. Aí a gente começa a construir em cima do laço. E esse laço vai, numa espiral, né, permitir avanços. Show, obrigada. Ok, Fernanda. Temos mais uma psicóloga aqui, a Edith, capitã, tenente, né, Edith, lá do Amazonas. Ah, que legal. Capelã, né? Você podia se apresentar. Eu não sei se houve uma apresentação de todas no começo, né? Depois podia cada uma falar de onde é, né? Eu acho isso tão bom. Fica uma roda de conversa, né? Oi, Eliana. Sim. Boa noite, bem. Houve sim uma Oi, apresentação tá bom.
houve sim uma apresentação, mas nós estávamos em poucas pessoas ainda quando deu início à live, né? Sim. Uhum. E aí nós achamos importante começarmos para poder dar o tempo necessário. Tá bom? Mas Tá houve sim, bom, mas depois, se que quiserem se bom. apresentar, cada um fica livre. Mas vamos fazendo as perguntas. Tá bom. Você quer fazer alguma pergunta, Edith? A Gabriele queria fazer, né, Gabriele? Não? Tá. A minha... Primeiro do chat, que daí eu estava falando da pergunta da Fernanda. Ah, tá. Então, eu sempre tive uma dúvida, assim, até onde vai o psicológico, que é para ser tratado com um psicólogo, e até onde o espiritual, o maligno, né? Que vem nessa brecha, sabe? Então, acho que é uma pergunta difícil, mas ao longo da minha vida, da minha caminhada cristã, né, sempre foi assim. A palavra de Deus diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, né? Tem um versículo num salmo também, eu não lembro se é 42, 46, eu mastigo a palavra, mas eu não lembro mais direitinho onde é que ela está. Mas enquanto eu me calei, meus ossos se secaram. A importância de falar, de conversar, né? Então, às vezes, conversamos com uma amiga, eu aprendi assim com as minhas líderes. Você conversa com a sua líder, abre o coração, aí se você não passa e tal, a gente vai buscar, vai indicar uma ajuda para você, né? Então, isso foi, assim, ao longo da minha vida. Mas é sempre uma pergunta que eu penso, né? Até onde entra a Eu questão acho que, mesmo. de alguma forma, já respondeu quando diz assim, em termos do maligno, vem nessa brecha, né? Porque, veja, os nossos pensamentos, nossas ideias, elas constituem as nossas crenças, e as nossas crenças, o nosso comportamento. Então, nos quadros depressivos, há uma alteração do pensamento, né? O pensamento fica mais pessimista, mais negativo, né? Mais ruminante, e a importância da transformação do pensamento, né? A renovação do pensamento, a mudança das nossas crenças. Porque esses pensamentos mais pessimistas, eles vão atrair pensamentos que não são do céu, né? No sentido de que o apóstolo Paulo diz assim, no que a gente deve pensar, né? E o deprimido não está nesse parâmetro de pensar. Ele abriu uma brecha e aí existem dardos inflamados do maligno que vão se aproveitar da brecha, né? Eu, essa semana, fiz uma reconsulta num pastor que ele literalmente teve a visitação do inimigo, né? Dizendo na cabeça dele, ele mora num prédio, né? Induzindo ele a chegar na janela e se jogar, né? Inclusive com a alucinação auditiva, né? Ele tinha consciência de que era o inimigo, né? O inimigo chegou a se identificar, né? Mas induzindo a ele a ir até a janela e se jogar. Foi um caso que eu tive que ir em casa, atendê-lo em casa, muito grave, um quadro depressivo muito grave, e essa semana ele estava testemunhando aquilo que ele tinha vivido lá atrás, né? Tá? Que foi exatamente essa experiência. Então, existe todo um comprometimento espiritual, né, nessas situações, né? A questão é que a gente não pode e não deve, por preconceito, né, desconsiderar os estados de tristeza e depressivo, como não é coisa de crente, ou é falta de fé, ou é falta de Deus, né? Porque aí a Geise colocou, por exemplo, a irmã Ana, mãe de Samuel, por conta do bullying que ela sofria de Penina, né? Penina fazia bullying com ela, dizendo que ela não podia ter filho de Elcana, né? Que ela não tinha filhos, e Penina tinha filhos.
A Ana entrou num quadro depressivo, ela só chorava, não comia, né? Não tinha ânimo para nada. E o Eucana fez uma intervenção, muitas vezes a gente faz, que é uma intervenção infeliz. Né? Ele disse, mas eu não te entendo, você tem tudo de bom, você tem a mim, tem o meu amor, tem todo... E eu não entendo por que você está deprimido. Muitas vezes a gente acaba fazendo essa intervenção, né? De dizer para o deprimido, "Nossa, você tem tudo na vida, tem filhos saudáveis, tem saúde, né? E não leva em consideração que há uma denúncia de um certo sofrimento por alguma razão, por alguma frustração muito intensa, né? Então, assim, a irmã Penina, a irmã Ana teve um quadro depressivo, Jeremias amaldiçoou o dia que ele nasceu, né? O texto que você trouxe é de Davi em estado depressivo, né? Falando o quanto que os ossos dele doíam, né? A dor no osso. Elias teve um quadro depressivo, né? Então, os nossos irmãos, né? A irmã Ana, o irmão Jeremias, o irmão Elias, o irmão Davi, também passaram por um deserto desse, né? Só para a gente não pré-julgar, né? E taxar como fosse alguma coisa não de Deus. Obrigada. A Edith quer falar um pouquinho, Edith? A Edith tem tanta experiência como capelã no Exército, né, Edith? Edith, estou curioso para te conhecer um E pouco do teu trabalho, do teu currículo, tá? Então, fique à vontade. Abra o microfone. tá sem Tá? som. Está sem o microfone. Agora. Ok, obrigada aí pelo convite, irmã Eliana. Eu sou a irmã Edith, sou psicóloga, também sou teóloga e sou capitã da polícia. E aqui eu sou uma das militantes do Setembro Amarelo, acredito muito na prevenção do suicídio. Inclusive, nós vamos realizar o 3º seminário, né, de prevenção ao suicídio, aqui pela nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Manaus, e a gente quebrou muitos tabus, né, com a questão aí de falar sobre suicídio, né, que era muito fechado, os grupos, ninguém queria saber, e nós temos feito um trabalho preventivo, inclusive dentro das forças, né? Eu fiquei um ano dentro do batalhão de policiamento especial, onde tem aqueles homens fortes, armados, que não chora, que não pode sofrer, não pode mostrar, né, que é gente, que é humano, e eu fiz eles chorarem, e graças a Deus nós não temos um caso de suicídio desde 2018, que eu ensinei que a gente tem que chorar, que a gente tem que falar das nossas emoções, e eles perderam esse medo lá, e graças a Deus nós não tivemos nenhum caso, né? E também com pastores, aqui nós, inclusive, o 3º seminário que vamos fazer aqui sobre prevenção do suicídio é entre pastores e profissionais do cuidado, né? Vamos falar sobre o burnout entre pastores, e temos feito esse trabalho aí devagar, mas que todos os anos a gente vai também para a escola, temos parceria com o Exército, e temos avançado, fazendo outras cidades, a campanha Setembro Amarelo, e levando, destacando, né, a vida, sempre a vida, trabalhando também na pós-venção, que é um termo que nem se fala, né? Mas a gente tem trazido também esse tema. Eu acompanho as mães, né, inclusive de todo o Brasil, que de alguma forma procuram o nosso serviço, e como Deus me abençoou muito, eu também abençoo as pessoas, eu não cobro o trabalho online, né, que eu faço de acolhimento, encaminho quando o caso já está muito grave para algum profissional. Nós fazemos parte do corpo de psicólogos e psiquiatras cristãos do Brasil, é um grupo que já está há quase 50 anos juntos, e temos feito esse trabalho de enfrentamento e também de acolhimento das pessoas que são os sobreviventes, né, no suicídio. E é isso. Parabéns aí a todos os profissionais que têm também a sua contribuição. Parabéns, irmã Eliana, pela essa oportunidade, e estou por aqui.
Que bom, Obrigada. bem-vinda. Mais alguém tem alguma pergunta? Eu pensei que ia chover pergunta. Estão todas caladinhas. Liz, Cristiane, doutora Cristiane. Doutora Cristiane apresentou-se, né? Pediatra, professora universitária em Goiânia. Uma mulher muito especial, deu aula para a gente sobre o processo da vacinação, quando é que é considerada vacina mesmo. Foi algo muito produtivo, né? Nós ficamos muito confusos com Covid, né? E ela deu uma grande contribuição, tem sido uma mulher muito especial para nos ajudar, né? Mas essa é parte da nossa equipe, doutor Luiz Renato, Gessimari, né? Então, nós temos aí a Liz, nossa conselheira, a Vanilda e a Carla são coordenadoras da Comissão de Educação, a Carla Betina, professora em São Paulo, né? Trabalhou na Sociedade Bíblica há muito tempo, né? Vanilda, professora, aposentada, advogada. E assim, as mulheres que se importam. A Viviane, nossa estagiária, um presente do Papai Deus para nós, está nos ajudando tanto. A Celina também, que vocês conheceram, nossa vice-presidente. Tem mais uma pergunta aqui no E chat. time bonito. Um prazer enorme ver esse trabalho lindo de vocês, né? Fazendo esse trabalho de interlocução, de troca, de trazer tantas questões, né, que precisam ser conversadas, oportunizar para que outras pessoas cheguem a este lugar. Então, de parabéns, é um prazer conhecer essa equipe. Obrigada. Outra Vocês não se pergunta. importam que depois vá para o YouTube, não, né? A Não, gente depois põe no YouTube, porque as pessoas às vezes não podem estar conosco no momento, mas depois elas assistem, né? Num tempo oportuno, né? Acho que a Gabriele queria falar alguma coisa, né, Gabriele? Isso, tem uma pergunta no chat aqui. E quando o paciente não quer tomar remédio prescrito pelo pediatra por medo de viciar? Bom, sempre depende muito de uma boa conversa, de um bom vínculo com o profissional, ao ponto de confiar. Nessas situações, na maioria das vezes, o sofrimento, o desespero, acaba facilitando a adesão do paciente ao tratamento. De qualquer forma, é importante, na boa relação terapêutica, o profissional poder prestar todas as informações necessárias para que o indivíduo possa tomar a sua decisão do uso ou não da medicação. Lembrando que nos estados depressivos, nós vamos usar um antidepressivo. O antidepressivo é um medicamento que não causa dependência. Então, nós precisamos deixar muito claro ao paciente isto, porque a preocupação dele é iniciar um uso do medicamento e ter que usar esse medicamento por toda a vida. Então, é importante que fique bem claro que o antidepressivo não é um medicamento necessariamente toda a vida, né? Nos primeiros episódios depressivos, nós usamos aproximadamente por 6 a 8 meses, com retirada e sem recaída. Quando está no segundo ou terceiro episódio, é que nós vamos ter uma perspectiva de que talvez use por toda a vida. Mas o paciente vai dizer que a vizinha toma há 10 anos antidepressivo, né? E aí eu costumo dar o exemplo do meu óculos, né? Eu vou usar óculos para o resto da vida. Mas não é que o óculos causa dependência, é que eu dependo dele para corrigir um defeito. Então, com uma boa conversa, com bons esclarecimentos, muitas vezes nós conseguimos convencer o paciente do uso do medicamento. Então, por exemplo, no risco de suicídio, na ideação suicida, é protocolo o uso do lítio como medicação de primeira escolha. O lítio não causa dependência, né? O lítio não é um calmante, não causa sonolência, né? A gente não conta para os pacientes que o lítio pode aumentar o apetite e dar ganho de peso,
né? Conta sim, mas a gente orienta o cuidado com a alimentação para que isso não aconteça. Então, assim, é difícil não haver adesão, né? A não ser que o indivíduo esteja tão profundo no seu quadro depressivo de que a recusa é total, né? Ele se recusa a falar com o profissional, ele se recusa a se tratar, ele se recusa a se banhar, se recusa a comer, né? E aí, muitas vezes, o indicativo é de internação e medicação intramuscular e endovenosa. Bom, eu também queria agradecer a oportunidade de conhecer esse grupo, né, de poder estar participando, conversando com vocês, de alguma forma contribuindo, e dizer assim, né, se importar é fundamental se a gente está pensando se é possível prevenir o suicídio. É possível evitar o suicídio? Sim, é possível se evitar o suicídio, desde que se importe, né? Então, se importar é um passo fundamental para que a gente possa evitar suicídios. Então, pessoal, já que não tem nenhuma pergunta, acho que já podemos encerrar, né, Celina? O que você acha aí? Eu acho que não temos Marcela? mais perguntas, né? Também o horário já está um pouco 1h30, né? avançado, né? Sim. E quero agradecer a participação, né, do doutor Luiz Renato Isso. e a doutora vou lembrar, Gismeire, e o pessoal que está participando. Como disse Eliana, nós queremos deixar gravado para que outros possam ter acesso, né, a um assunto tão importante e que nós temos, assustei de saber que são 38 mortes por dia no Brasil, né? E imagina em termos mundiais como que é isso. Então, eu vejo que é um assunto importante, um assunto esclarecedor, né? Eu penso que pais deveriam estar participando, mais pais, né? Para a gente poder ajudar realmente, né? Fazer a diferença, ter esse alerta na hora que é necessário, aquilo que é preciso, prestar atenção, porque é dado sinal, né? Eles dão o sinal. E nós precisamos aprender a fazer essa leitura. E foi importante demais ter podido ouvir vocês falarem sobre isso. Muito obrigada. Legal. A Associação Brasileira de Psiquiatria, ela tem um site chamado setembroamarelo.com.br, tá? Simples, dá para botar lá no Google Setembro Amarelo e ir para o site. Lá tem todo o material, tem cartilha de prevenção, tem cartilha para pais, para profissionais, tem cartilha para a imprensa, no sentido de que a imprensa é orientada a não fazer publicações sensacionalistas, principalmente com morte de famosos, porque isto acaba produzindo uma cadeia de suicídios por imitação, né? Então, ali tem todo o material básico e material da campanha também, com posts, que está à disposição de todos nós para contribuirmos de alguma forma na divulgação desse cuidado em relação que a semana não, o Setembro Amarelo acaba chamando a atenção. Muito bom, vamos entrar lá e vamos aprender mais, né? Então, acho que podemos dar boa noite a todos, agradecer a presença, né? E até uma próxima, né? Amém. Se Deus quiser, e acho que Deus sempre nos abre as oportunidades, né, Carla Bettina? Abrir o vídeo, quer falar alguma coisa? Só para dar tchau. Não, só agradecer. Não consegui escrever no chat, só dizer que eu estava ouvindo, muito bom. Acho que eu identifiquei vários momentos meus de depressão enquanto eu ouvi vocês falarem. Muitas vezes. É uma travadinha. Travou. Caiu, parece. Caiu, Carla.
Caiu. Voltou? Agora voltou. Está com problema de sinal, Carla. Obrigado. Parabéns, doutor, aí pelo seu esclarecimento. Eu sou fã do Setembro Amarelo desde que começou. A gente está desde o início aqui em Manaus e divulgamos, fazemos uso lá do material, lá do Antônio Geraldo, das lives, divulgamos e estamos sempre alinhados com a Associação Amazonense também de Psiquiatria aqui. Obrigada e boa noite. Boa noite. Também agradeço, obrigada a oportunidade de conhecê-las, né? De fazermos essas trocas e saber que a gente tem muita coisa que a gente pode ajudar, né? Começando pela escuta, pelo acolhimento, entendendo que são escutas de urgência e que a gente possa estar aqui bem atento a cada processo. Foi muito bom estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite. Deixa eu só aproveitar e fazer só para falar e informar para quem está aqui, o doutor Luiz Renato e a doutora Gesmari, eles estão fazendo parte de um grupo chamado Zoe, né? Então, teve um seminário, eu participei, e eles vão lançar o Instituto Zoe, em março de 2023. E aí, depois eu passo informações para vocês. Eles têm uma missão de levar para as igrejas um pouco mais de conhecimento do posicionamento do cristão, da sua vida, né, da sua identidade com Jesus, né, para se fortalecerem, né? Então, eu participei do seminário, me fortaleceu bastante, foi muito bom, e vão ter outros, e a gente pode estar passando o convite para as mulheres que se importam, tá bem? Então... Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente.